Com o fim do recesso, Legislativo e Judiciário retomam atividades e reencontram temas polêmicos. Reformas da Previdência e Tributária, além da tabela do frete dos caminhoneiros, voltam à agenda. Balança comercial brasileira tem superávit de 2 bilhões e 200 milhões de dólares em julho. Governador de São Paulo sanciona a lei que institui o dia de orar pelas autoridades. Barco explode em rio no Amapá e atinge outras 4 embarcações. Motoristas de táxi de São Paulo decidem se reciclar diante da concorrência com aplicativos. Operações com criptomoedas devem ser declaradas à Receita a partir de hoje. Mais pessoas vão de bicicleta ao trabalho e as empresas investem em bicicletários com vestiário. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal divulgou hoje o conteúdo da medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil, em substituição ao antigo Mais Médicos. No total, serão contratados 18 mil profissionais. A maioria será encaminhada para cidades que têm dificuldade com a assistência de saúde. A medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil foi assinada em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Para virar lei, o texto ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores em até 120 dias. O governo vai esperar a decisão do Congresso Nacional antes de lançar o edital para a contratação dos profissionais. Além disso, o programa vai coexistir com o Mais Médicos até o encerramento do contrato dos profissionais. Para representantes da classe, a decisão do governo foi muito acertada. O governo do PT, de triste lembrança para a classe médica brasileira, colocou uma falácia para a população de que através de aberturas indiscriminadas de escolas médicas e formação de médicos a granel, se levaria a saúde para o interior do Brasil. Nada mais falso que isso. O que nós precisamos é levar a saúde através de uma carreira de Estado. Naquele programa Mais Médicos, 80%, quase 90% dos médicos alocados naquele programa, de triste memória também, que todos aqui sabem o que aconteceu em relação aos médicos cubanos, a maior parte dos médicos estava todo no litoral do Brasil. Esse programa ele veio resgatar o que realmente importa, que é levar a saúde para os necessitados, para os hipossuficientes, na região do sertão nordestino, na região amazônica, e a responsabilidade é nossa, do governo e das entidades médicas. Uma das principais novidades é a contratação dos profissionais pelo regime de CLT, ou seja, os profissionais terão direito a FGTS, 13º e férias. O valor do salário também vai aumentar. A remuneração vai começar em R$14 mil e, dependendo da região, pode chegar ao teto de R$31 mil. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos profissionais serão destinados ao Norte e Nordeste. Só podem participar médicos com registro em Conselho Regional de Medicina. No caso dos cubanos que ficaram no Brasil, eles também poderão aderir ao programa, mas precisam validar o diploma. O mesmo vale para brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Nós vamos a mais de 12 mil médicos nessas localidades, onde antes eram 5 mil. E nas cidades maiores, onde antes eram quase 13 mil, 12 mil médicos, inverte, eles ficam em torno de 6 mil. Mas eles ficam desamparados? Não. Eles têm um programa chamado Saúde na Hora, que triplica o custeio para que eles possam fazer as contratações nos centros onde tem faculdades de medicina, onde tem concentração de médicos. O que falta é reorganização de sistema. O presidente Jair Bolsonaro falou da importância do programa, destacou que melhorar a saúde era uma promessa de campanha e fez uma defesa enfática da democracia. Ele também comentou o caso de invasão de propriedade e destacou que o governo trabalha para reverter situações como essa. Ou a propriedade privada é sagrada ou não é. Se não é sagrada, não estamos em democracia. E a última pessoa
a abominar a democracia ou a liberdade, vai ser eu. Sempre respeitei isso. Um governo que respeita as suas forças armadas, responsável pela nossa democracia e a nossa liberdade. Um governo que respeita a inocência das crianças em sala de aula. Um governo que respeita a todas as religiões. Um governo que espera, quando acabar seu mandato, em 22 ou 26, possa, juntamente com as pessoas que estiveram próximas de si, dizer para o povo que entregou um Brasil livre, democrático e economicamente viável, coisa que nós não pegamos no corrente ano. Os motoristas de táxi de São Paulo decidiram se reciclar. Além da maioria aderir aos aplicativos, ninguém quer mais discutir o reajuste nas tarifas, que, aliás, não sobem desde 2015. Pois é, Jaquete, segundo aí a categoria, melhor deixar como está, já que o mercado está lotado. Hoje, 40 mil táxis competem com mais de 50 mil carros de aplicativo. A dona Geni é uma cliente tradicional do serviço de táxi. Muito bom. Os táxis são bons, são limpos, os motoristas são educados, acabou, agora o pessoal não fuma mais dentro dos carros, sabe? A qualidade é muito boa. O que a dona Geni faz ajuda pessoas como o Diego, que é taxista há 10 anos. Com a profissão, ele já colheu bons frutos. Mas quando os aplicativos de transporte individual chegaram em São Paulo, tudo mudou. Em busca dos preços mais baixos, muitos clientes começaram a chamar outros meios de transporte. Numa situação como essa, a alternativa é se reciclar. Os taxistas perceberam assim que tem que melhorar, tem que entender melhor o passageiro e dar opções de formas de pagamento. Então todo mundo agora tem a maquininha, apesar de ser lei, mas todo mundo tem a sua maquininha, aceita cartão, débito, crédito, até transferência o pessoal está fazendo. Há cerca de 6 anos, antes dos aplicativos de transporte, o principal meio para os chamados de táxi era esse aqui, o telefone. Mas hoje o cenário mudou. Apesar de muita gente ainda usar as vias tradicionais, como vir até o ponto de táxi ou chamar os carros nas ruas, hoje a maioria dos chamados de táxi em São Paulo é feita através de aplicativos. Basta um toque no celular e o táxi vem até você. Um dos aplicativos usados pelos taxistas é o da Prefeitura de São Paulo, que não cobra taxa do motorista e permite que o passageiro peça desconto no valor da corrida. O pessoal tem gostado, porque ele dá desconto. É dia e noite, tanto de dia como à noite ele dá desconto. O dia inteiro e a noite inteira, de 10% até 40%. Hoje em dia é comum ver ponto de táxi vazio. Quem roda mais são os motoristas que aderiram aos aplicativos. Os táxis acabam se concentrando nas regiões centrais da cidade e nos horários de pico, onde os usuários buscam a agilidade dos corredores de ônibus. Os táxis procuram se concentrar mais próximo desses corredores pela facilidade do atendimento e porque nesses locais há maior procura pelos táxis, pela agilidade que os corredores e as faixas proporcionam ao atendimento. Segundo o Sindicato dos Taxistas de São Paulo, o que aconteceu com o setor é um velho conhecido de todos, a lei da oferta e da procura. Com o desemprego, muita gente buscou sustento trabalhando com aplicativos. Com o excesso de oferta, a concorrência para eles ficou ruim.
Até porque as pessoas têm a ilusão de que esse sistema é mais barato, quando muitas vezes o táxi fica muito mais barato que o carro de aplicativo, porque o táxi tem uma tarifa única, estabelecida pelo poder público, que é fixa, enquanto os aplicativos praticam tarifas dinâmicas que oscilam ao longo do dia, em diversos horários, nos horários de pico. Mas depois do baque inicial, aos poucos a vida dos taxistas vai melhorando. Se readaptaram à nova realidade e reinventaram a profissão. O aplicativo do transporte fez com que o serviço melhorasse? Com certeza, melhorou e eu acho que tem que melhorar mais ainda. Eu acho que isso está colocando as pessoas no próprio lugar que... Antigamente a gente ficava aqui parado o tempo todo esperando as pessoas chegarem. Eles vinham até aqui, o público era fiel e eles aprenderam que para se chamar táxi é só ligar. Então não tem mais aquele público todo que vem para cá, então a gente tem que correr atrás, tanto na rua e esperar também o aplicativo tocar. E assim as coisas vão... a princípio dá um choque, depois a gente se acostuma e vai melhorando as coisas, a gente vai vendo que não é tão ruim assim. Todos nós sabemos que a oração é muito especial. É o momento que nos aproximamos de Deus. A própria Bíblia destaca que o Senhor atende às orações. E um dos momentos mais especiais na vida de um cristão. É um tema tão importante que o governador de São Paulo, João Dória, sancionou uma lei nesse sentido. É o dia de oração pelas autoridades da nação. O governador de São Paulo, João Dória, sancionou a lei que estabelece o dia de oração pelas autoridades. A data será celebrada toda terceira segunda-feira de cada mês. Quem conhece sabe que conversar com Deus é sempre uma boa opção. A oração é válida em todos os sentidos, principalmente quando você busca algo na sua vida. O que acontece? Às vezes o ser humano ele procura, mas ele procura com as forças dos próprios braços, mas ele, de repente ele esquece o principal, o Senhor Jesus. Para você alcançar, você tem que orar. A oração tem que ser uma coisa persistente. A oração, ela faz todos os efeitos, né? Por exemplo, se você crê e for batizado, será salvo. Então, nessa oração, quando você está enfermo, você entra diante de Deus com aquela certeza que você vai ser curado. Então, a sua oração faz muita parte da sua vida diante de Deus. Falar com Deus direto, invocar, conectar, buscar, clamar, chamar. Ele está nos vendo a todo tempo. Ouvindo o nosso pensamento e sendo poderoso, né? Onipotente. Deus sempre atende, né, as nossas súplicas, as nossas orações. Até mesmo se a gente estiver intercedendo por outra pessoa, com certeza chegará ao trono de Deus. O pastor Antônio Júnior destaca que a oração é uma ferramenta poderosa. A Bíblia diz que todas as autoridades, os governos, eles foram diretamente instituídos por Deus. Então, quando eu entendo que a nossa autoridade, o nosso governo, as autoridades que existem na nossa cidade, no nosso planeta, no nosso país, essas autoridades são instituídas por Deus, a gente passa a velar por essas autoridades, não de uma melação social, publicando algo, mas é orando por eles, pedindo a Deus para que os conceda a inteligência, a sabedoria que tem dado para poder aí, de uma certa maneira, governar a todos nós. E nós, graças a Deus, temos precisado disso e Deus tem nos ouvido por intermédio da oração. Está na Bíblia: Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas mais do que pedir, a oração é um momento de agradecer as bênçãos recebidas. Para nós, pedir em oração é algo muito pouco. Acredito que nós devemos agradecer, porque bem antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós necessitamos. O governo de São Paulo também criou o Dia da Escola Bíblica. A data será celebrada no terceiro domingo de setembro. Conhecer as Sagradas Escrituras também é fundamental na vida dos cristãos. O cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia, ele nunca vai conhecer a Deus como se precisa. Logo, a sua relação com ele vai ser fraca e ele não vai se firmar na fé. Se você não lê a Bíblia, você não consegue entender Deus, o porquê de Deus, né, na nossa vida. A Bíblia é um manual, ela é uma bússola, né? Ela que endireita os nossos caminhos, ela que dá vida. Enfim, ela é a palavra de Deus. Para mim, ela é muito importante. Foi ela que mudou a minha vida. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem que conhecer a palavra para ter libertação, para ser liberto da tristeza, da depressão, da ansiedade, do sofrimento.
né? Então é importante que as pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia que a gente tem que meditar nela dia e noite. E todo jovem como eu, a gente tem que ler, sabe? Porque na Bíblia está escrito que a gente tem que se lembrar do nosso Criador na mocidade. E a gente tem que orar todos os dias, sabe? Porque hoje, o dia de hoje, a gente às vezes tem muitas frustrações na vida, como depressão ou como ansiedade. Na Bíblia ajuda a gente. Na Bíblia fala que a gente tem que lançar a ansiedade para Ele, para Jesus, porque Ele nos ajuda. Então a importância, porque a Bíblia também é uma autoajuda espiritual, sabe? A gente cresce com Deus e a gente vive e se torna o melhor amigo de Deus. E veja a seguir, o governo contesta dados sobre desmatamento apontados pelo INPE. E ainda, falha técnica em uma piscina provoca tsunami num parque aquático da China. Após 15 dias de recesso, o Congresso Nacional voltou hoje às atividades. Deputados e senadores têm pela frente uma pauta extensa. Os trabalhos devem ganhar intensidade na próxima semana, quando a esperada votação em segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. A volta do recesso no Legislativo estava marcada para esta quinta-feira, pelo menos em teoria. Mas poucos parlamentares passaram pelo Congresso. Na Câmara, até o final da tarde, dos 513 deputados, apenas 13 marcaram presença. Os trabalhos devem ganhar intensidade na semana que vem, quando é esperada a votação em segundo turno da reforma da Previdência aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Para ser aprovada, a proposta precisa novamente do apoio de 3/5 dos deputados, ou seja, pelo menos 308 votos favoráveis. De lá, a proposta segue para o Senado Federal, onde passa pela Comissão de Constituição e Justiça e para mais 2 turnos de votação em plenário, com necessidade de ao menos 49 votos em cada. É lá que poderá ocorrer a reinclusão de estados e municípios, a partir de uma proposta de emenda à Constituição paralela. A expectativa dos analistas é de conclusão de tramitação em outubro. Outra reforma que está sendo vista como prioridade pelo Congresso é a tributária. A Câmara dos Deputados foi a primeira a começar a debater o tema com a aprovação da admissibilidade da PEC, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta prevê o fim de 3 tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar deles, será criado um imposto sobre operações com bens e serviços, o IBS, de competência de municípios, estados e União, além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos de responsabilidade apenas federal. Também é esperada a apresentação de uma proposta pelo governo. A equipe de Paulo Guedes estuda encaminhar um projeto de troca de até 5 tributos federais por uma única cobrança. Outras pautas de interesse do governo são a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, para a Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos, além de projetos da Agenda de Segurança e Costumes, defendida pelo presidente. Quem também voltou do recesso foi o Supremo Tribunal Federal. O primeiro julgamento contou com a presença de quase todos os ministros. Eles receberam as boas-vindas do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e, na oportunidade, desejo às senhoras ministras, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores advogados, servidores e todos que nos acompanham, um bom retorno aos trabalhos de plenário neste segundo semestre do ano de 2019. A Corte também tem pela frente o julgamento de temas importantes, como as ações que questionam a tabela do frete para caminhoneiros. A medida foi adotada pelo governo federal após a greve da categoria e estabelece preços mínimos para o frete. Também há expectativa sobre o julgamento do uso de dados do COAF em investigações criminais sem a autorização do Judiciário. O governo convocou uma entrevista coletiva para contestar os dados sobre desmatamento apontados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A avaliação é que os dados não estão corretos e podem prejudicar a imagem do Brasil. Segundo dados do Sistema de Monitoramento Ambiental, o país registrou, até o dia 26 de julho, crescimento de 212% nas áreas desmatadas da Amazônia em relação ao mesmo mês do ano passado. A devastação corresponde a 1.864 quilômetros quadrados, área maior do que a cidade de São Paulo. Para o governo federal, a realidade não é essa. São bilhões na questão comercial que está em jogo aí fora. Tá? E nós vamos sofrer, como nós temos um potencial grande ainda para entrar no agronegócio, vamos sofrer todo tipo de ataque. Constantemente estou com autoridade fora do Brasil. A fama do Brasil, e a minha, é péssima lá fora ainda, tendo em vista os rótulos que foram colocados em mim. E esses rótulos têm que ser, aos poucos, combatidos na forma da verdade, nesses números que foram apresentados agora aqui. Completa irresponsabilidade, completa. Tá? Até eu costumo dizer, se esses números todos fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos. É isso que temos que combater. O que preocupa mais aqueles que têm o sentimento de brasilidade, que têm um amor pelo país, como todos deviam ter, é que esses dados prejudicam muito a imagem do Brasil. Se fossem dados corretos, era preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso, e nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado. Sendo dados falsos, é muito grave, porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca como um grande destruidor do meio ambiente, na humanidade. Diversos brasileiros que nos parecem não ser muito brasileiros, porque militam contra o seu país, na divulgação e na instigação desse movimento internacional contra coisas que não estão necessariamente acontecendo no volume, ou na intensidade, ou na forma como estão falsamente propagando no exterior. Membros do governo também defenderam as ações do IBAMA de combate ao desmatamento, mas destacaram que existem interesses externos e pressões econômicas nessa questão. O IBAMA tem feito muitas operações, inclusive recentemente deflagrou a maior operação concomitante de áreas de desmatamento do país. Agora, o que está acontecendo é a consequência natural de quando você nega o desenvolvimento econômico para uma determinada região, faz de conta que ninguém vive na floresta, de que não há pleitos de manejo florestal, de que não há projetos de exploração minerária, e ao negar completamente essa realidade, a consequência prática é de que a população, as pessoas que estão ali no dia a dia, que vivem na floresta, que precisam sustentar as suas famílias, os seus filhos, acabam sendo jogadas na ilegalidade. É interesse de todos nós conter o desmatamento, mas temos que entender que pressões existem, interesse, como lá atrás tinha a Guerra Fria, tem a guerra econômica hoje em dia, você vê Estados Unidos e China, uma queda de braço aí, e o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes que dependem de nós. Devemos diminuir, pretendemos, obviamente, diminuir o número de desempregados, diminuir a violência e tantas coisas outras, mas devemos ter a verdade acima de tudo para atingir esse objetivo. A Polícia Federal encontrou maços de dinheiro dentro de uma mala na casa onde o doleiro Dario Messer foi preso. Conhecido como Doleiro dos Doleiros, ele foi detido em um flat em São Paulo, no bairro dos Jardins, área nobre da capital paulista. A Polícia Federal encontrou maços de dinheiro dentro de uma mala, no flat em que Dario Messer foi preso. Ao todo, junto com o doleiro, foram encontrados R$56 mil. Também foi encontrada uma carteira de identidade falsificada. A inteligência da PF descobriu que o doleiro estava em São Paulo, no apartamento da sua amiga, Mari Oliveira Ataíde. De acordo com as investigações, Messer vivia entre São Paulo e a Tríplice Fronteira, no Paraguai. Dario Messer dormiu na Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro. Ele ficará preso no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio.
Antes, Messer passará por uma triagem na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. O doleiro estava foragido desde maio de 2008, quando foi deflagrada a Operação Câmbio Desligo, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Dario Messer era o principal alvo da operação. Essa é a primeira vez que Messer é preso. O doleiro responde a inquéritos policiais desde o fim dos anos 1980. Durante esse período, movimentou dinheiro de políticos, empresários e criminosos de forma suspeita. De acordo com o Ministério Público Federal, Dario Messer, junto com os colaboradores Tony Bala e Juca Bala, desenvolveu uma complexa rede de câmbio paralelo baseada inicialmente no Brasil e posteriormente no Uruguai. Essa rede de doleiros foi utilizada pelo ex-governador Sérgio Cabral para enviar recursos para o exterior. Os investigadores descobriram que os doleiros movimentaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 52 países. E uma falha técnica em uma piscina em um parque aquático na China provocou um tsunami mecânico e causou pânico entre os banhistas. A onda criada pela falha chegou aos 3 metros de altura. 44 pessoas ficaram feridas. Na imagem é possível ver o momento em que a onda cresce, rapidamente quebra e, para surpresa dos banhistas, arrasta as pessoas que estão na piscina, a maioria crianças e adolescentes. O tsunami mecânico chegou a atingir a altura de 3 metros. – 44 pessoas ficaram feridas. De acordo com a empresa dona do empreendimento, uma pane elétrica no sistema que controla as ondas da piscina causou o acidente. E veja a seguir, o aumento de 2 bilhões de reais na balança comercial em julho. E ainda, barco explode no Rio Amazonas e fogo atinge outras 5 embarcações no Amapá. O Ministério da Economia divulgou hoje que a balança comercial teve um aumento. Ultrapassou os 2 bilhões de reais em julho com receita pelas exportações. Mesmo com saldo positivo, houve queda de 40,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o valor chegou a quase 4 bilhões de dólares. No total, as exportações do Brasil somaram 20 bilhões de dólares em julho. Na comparação com julho de 2018, as exportações tiveram queda de 14,8%. Já as importações registraram uma diminuição de 8,9%. No acumulado dos 7 primeiros meses deste ano, o saldo da balança ficou positivo, em 28 bilhões 369 milhões de dólares. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,79% e encerrou o dia cotada a R$ 3,848 na venda. E na tarde de hoje, um barco explodiu no Rio Amazonas, no Amapá. O fogo atingiu outras 5 embarcações. 2 pessoas ficaram feridas e tiveram 80% dos corpos queimados. O barco explodiu na saída do Igarapé para uma margem do Rio Amazonas. O acidente aconteceu bem perto a uma balsa que funciona como posto de combustíveis. 4 embarcações foram totalmente destruídas pelo fogo e uma outra teve graves danos. Os feridos receberam os primeiros socorros no pronto-socorro do município de Santana e depois foram transferidos para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital de Emergência de Macapá. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos atenderam a ocorrência. A empresa que administra o posto informou que todos os procedimentos de segurança foram adotados e destacou que o acidente não aconteceu no momento em que a embarcação estava abastecendo. O local da explosão é uma região entre os municípios de Macapá e Santana, dentro de uma área de proteção ambiental. As causas do acidente estão sendo investigadas. E veja a seguir, operações com criptomoedas devem ser declaradas à Receita Federal. E ainda, rotas que levam aos picos dos Alpes franceses se tornaram muito perigosas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o material de invasão dos celulares de diversas autoridades seja preservado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu a um pedido do PDT. De acordo com o partido, o ministro Sérgio Moro poderá cometer crime caso destrua o material. Por isso, Fux determinou que Moro apresente as informações sobre o caso em 5 dias. A Polícia Federal tem o mesmo prazo para devolver o material ao Supremo. Na semana passada, o presidente do Superior Tribunal da Justiça, ministro João Otávio de Noronha, disse que Sérgio Moro havia dito em um telefonema que as mensagens seriam descartadas para não devassar a intimidade de ninguém. Na decisão, o ministro Luiz Fux argumentou que guardar as provas é essencial para apurar os fatos e que a destruição exige ação da Justiça. Em nota, a Polícia Federal informou que preservará o conteúdo de quaisquer mensagens que venham a ser localizadas no material apreendido na Operação Spoofing. Ainda em nota, a PF diz que caberá à Justiça definir o destino do material. A partir de agora, todas as operações com criptomoedas devem ser declaradas à Receita Federal. O objetivo da medida é combater a sonegação fiscal. Com as novas regras, pessoas físicas, jurídicas e corretoras ficam obrigadas a informar a Receita toda vez que movimentarem criptomoedas como os bitcoins. A Receita Federal quer saber quem está usando esse dinheiro, quanto está pagando e de que forma é feita a negociação. As informações devem ser prestadas até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. As corretoras, chamadas de exchanges, também vão ter que fornecer um relatório anual dessas operações, sob pena de serem multadas por atraso ou informação incorreta. A intenção com a medida é combater a sonegação fiscal e evitar crimes como lavagem de dinheiro e remessa ilegal de divisas ao exterior. Em nota, a Receita Federal disse que vários países têm aumentado a coleta dessas informações. Isso acontece depois que foi constatado que grupos estariam usando o sistema para cometer crimes fiscais e até usando dinheiro para financiar o tráfico de armas e o terrorismo. E uma pesquisa revela que muitos brasileiros estão aderindo à bicicleta para ir ao trabalho. Em todo o país, cerca de 400 mil pessoas adotaram o transporte que serve também para se exercitar. 3 horas. Esse é o tempo que uma pessoa pode passar no trânsito de São Paulo. Por isso, a busca por soluções é constante. E uma das respostas tem sido uma velha conhecida de muitos brasileiros: a bicicleta. Ele acha que realmente é uma coisa legal, então ele se diverte fazendo isso. Então ele vem para o trabalho, no seu meio, no seu transporte, ele vem se divertindo, né? Ele vem já ouvindo música, vem descontraindo, então é muito mais do que ficar naquele estresse do trânsito, é a qualidade de vida. Hoje, ela é mais do que uma forma de lazer. Além de ajudar na saúde e no meio ambiente, a bicicleta tem sido uma alternativa de transporte para mais de 100 mil paulistanos todos os dias. Mas fazer das bicicletas um meio de transporte não é suficiente. Por isso, muitas empresas têm inovado e implantado bicicletários com vestiários. Assim, os funcionários podem chegar e se preparar para um novo dia de trabalho. Esta empresa, na zona sul da capital paulista, seguiu o exemplo. Agora, o funcionário que vem de bike para o serviço tem toda a estrutura para guardar a bicicleta e trabalhar feliz. Mobilidade é uma questão que ela não tem volta, né? Não só aqui dentro do banco, mas como um todo, né? Hoje em dia a gente vem aqui na nossa região e você vê bicicletas, patinetes, até agora motos que são compartilhadas. Então, assim, todo mundo vem buscando isso. A maioria das pessoas, dos jovens, eles não vem querendo mais utilizar o seu carro para vir para o trabalho. Eles já vem querendo transporte de massa, eles vem querendo esse meio de alugar bicicleta, de alugar o patinete. O Carlos vai e volta do trabalho todos os dias de bicicleta. Mas, para chegar nessa escolha, teve que experimentar outras opções. Eu fui com o carro próprio, demorou 40 minutos. Daí eu usei carros por aplicativos, demorou de 30 a 45 minutos, de ônibus eu demorava de 40 a 50, mesmo sendo a Faria Lima, ela sempre tem bastante trânsito,
e a melhor opção mesmo era a bike, que eu chego aqui em torno de 15 minutos confortável e uns 10 se eu quiser ir um pouco mais rápido. Hoje ele não troca a bicicleta por nenhum outro meio de transporte. Tem dia que eu saio estressado do serviço e daí eu vou embora para casa e ainda eu aproveito para dar uma volta a mais com a bicicleta, para dar aquela relaxada, pegar aquele ar. Às vezes até esses dias à noite está um pouco mais gostosa, então às vezes em vez de voltar para casa eu dou uma pedalada aí de uns 20 minutos a mais só para dar uma tranquilizada. Então para mim é muito diferente. Quem puder usar, que use, que vale muito a pena. As montanhas ao redor dos Alpes franceses estão desmoronando. Alguns alpinistas que passam vários dias entre as geleiras e as rochas registraram imagens que impressionam. Ambientalistas e geógrafos dizem que o grande problema é o aquecimento global e alertam que os caminhos das conhecidas rotas que vão até os picos se tornaram muito perigosos por causa do alto risco de queda. Caminhar na neve ainda é possível no Mont Blanc, mas até quando? Loïc Tivierge quer ser um guia de montanha e seguir os passos do pai. Desde jovem, o francês aprendeu todos os caminhos desta geleira, mas agora a paisagem está mudando, como aqui, no cume Arrête de Cosmic. Nós nunca pensamos que as coisas iriam cair, mas tudo desmoronou em setembro. Era um caminho conhecido e agora estamos nos perguntando se podemos andar por aqui. Passou a ser perigoso e questionamos se algo maior poderia se soltar como o lado direito. Quanto mais a geleira descongela, mais rochas desabam e a montanha fica instável. Os guias têm que se adaptar porque o turismo cresce e cada vez mais alpinistas inexperientes querem se aventurar pelas rotas. Avant, il y avait des courses qu'on pouvait faire en plein été, des courses de neige, et maintenant c'est terminé, on peut y aller plus qu'en hiver ou plus du tout. Nós costumávamos fazer corrida no verão em trilhas de neve e agora isso acabou. Nós só podemos ir no inverno e às vezes nem isso. Tem muitas pedras. Era possível escalar, mas agora com a degradação do permafrost é muito perigoso. Estamos lidando com uma situação que só piora. O permafrost de 1000 anos age como cimento entre as rochas. Dos 100 caminhos registrados em uma lista de 1973, 26 já foram gravemente afetados e 3 desapareceram. A 3.842 metros de altitude, a glaciologista faz anotações na plataforma de Aiguille du Midi. A montanha tem muitas estações e termômetros em diferentes alturas, mas a coleta de dados tem de ser feita pessoalmente. A camada ativa, que piora por causa do degelo a cada ano, que acreditamos ser o que faz as rochas cederem. Florence Magnan e a equipe na Universidade de Mont Blanc são objetivas sobre o assunto. A temperatura sobe de 1 a 1,5 graus a cada década. Neste passo, em 30 ou 40 anos, o permafrost vai desaparecer completamente nesta altitude. Obviamente, terá um aumento na estabilidade. Nós já percebemos isso com as partes grandes que caem nos verões quentes. E também percebemos que em ondas de calor, como em 2015 ou 2003, houve muitas quedas. Então existe um aumento tanto na frequência quanto na quantidade de desmoronamentos. Olivier Grebet é o presidente dos guias de montanha e desde 1986 trabalha no setor. Hoje, acompanha Florence Magnan e diz que a colaboração entre guias e glaciologistas é vital. Nós trabalhamos ao lado dos cientistas que agora conseguem nos dar previsões de potenciais problemas. Eles não dizem onde ou quando, mas podem ver se a areia está caindo ou se a água pinga em áreas onde não deveria ocorrer. O turismo também está mudando. Este trem leva os visitantes em uma subida de 1.913 metros para admirar o Mar de Gelo, um vale glacial que vem encolhendo e parece hoje mais um mar de pedras. As rochas acima das geleiras têm caído há anos nessa região. Nós podemos ver as zonas cinzas onde as quedas aconteceram recentemente. Isso porque é possível ver a parte oxidada e as partes que acabaram de se separar, como aqui, no Pilar Bonatti. Os glaciologistas como Luc Moreau têm um novo papel hoje, o de aumentar o alerta sobre o aquecimento global. Todo dia, de 15 de junho até 15 de setembro, tem um glaciologista aqui presenciando a alteração da paisagem, que muda permanentemente assim como o resto do planeta. Vegetação, montanhas, neves derretendo. Aqui, a água é coletada pelo Fundo de Defesa Ambiental para produzir energia, hidroeletricidade. A geleira muda e perde massa. Nós temos que criar escadas, porque a gruta ainda está lá. Escalier qu'on doit rajouter, la grotte elle existe toujours. Para entrar na gruta, os turistas precisam descer 152 degraus. Durante o caminho, existem alertas para os desníveis do gelo. Toda primavera, engenheiros precisam cavar ainda mais para conseguir acesso. O interior é ainda mágico, mas muitos turistas notam as mudanças.
Eu vim aqui com meus pais cerca de 30 anos atrás e tinha muito mais neve nas geleiras. A neve costumava descer muito mais. Nós costumávamos vir aqui para admirar, mas agora viemos para ver o tamanho do estrago. Assustador pensar em mudança climática e o impacto visível nas geleiras francesas e em todo o mundo. Uma massa de 4 milhões de metros cúbicos de rocha se desprendeu nos Alpes suíços em 2017, matando 8 alpinistas e destruindo uma vila local. Todas as geleiras da região estão afetadas. Uma péssima notícia para os 25 mil praticantes do esporte que fazem peregrinação ao maior pico da Europa todos os anos. O Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite, fiquem na paz.